Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para falar sobre o eclipse solar que vai acontecer junto com a lua nova no signo de Gêmeos. Quais são os principais aspectos, quais são as principais energias para esse evento que acontece aí a cada 6 meses? Mas antes de mergulhar nesse assunto com vocês, eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever e a fazer parte desses encontros que a gente tem aqui no canal. E se você quiser ajudar o canal, já deixa o seu joinha aí que super ajuda, mega ultra ajuda o canal. Também compartilhe esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que podem se interessar por esses assuntos e deixe a sua opinião aqui embaixo na parte de comentários também, porque a sua opinião, a sua visão é muito importante aqui para nós, tá bom? Então, gente, vamos falar sobre este eclipse. O eclipse ele vai acontecer no dia 10 de junho de 2021, às 7 horas e 52 minutos. Gente, às 7 horas e 52 minutos é o horário exato da conjunção do Sol e Lua, ou seja, quando o eclipse ele fica completo. Então, se a gente tem o Sol aqui e a Lua vai entrar aqui, vai passar na frente, o tempo que ela passa na frente, geralmente é de 4 horas por aí. Só que o horário exato em que ela chega bem ali no meio do Sol é às 7 horas e 52 minutos, ou seja, é o horário da Lua Nova, que muitas pessoas já conhecem aqui, que é um novo ciclo dentro da energia geminiana. Sendo que esse eclipse ele vai ser um eclipse solar anular. Esse eclipse solar anular ele acontece porque a Lua ela está um pouquinho distante da Terra, ela está próxima ali a Lilith. A Lilith é o ponto focal do apogeu, ou seja, se o apogeu está por aqui, significa que a Lua está mais afastada da Terra, então ela está um pouquinho menor. No momento do alinhamento de Sol, Lua e nó do norte aí, a gente tem a Lua passando na frente do Sol, mas ela não encobre o Sol por completo, porque ela está lá no apogeu, ela está um pouco distante, por isso que fica um anel em torno, né, que é o anel de fogo também, que é conhecido. A Lua ela encobre o Sol, mas não totalmente, não é um eclipse total, é um eclipse anular, tá certo? Não vai ser visível no Brasil, aqui eu trouxe para vocês as informações ali do Wikipedia. O eclipse solar do dia 10 de junho será um eclipse anular visível no Canadá, Ártico, Europa, Rússia. E eu vou mostrar para vocês aí por onde que esse eclipse vai passar aí no videozinho que eu tô colocando para vocês agora. E também é importante dizer que o último eclipse solar que a gente teve foi no dia 14 de dezembro. É importante vocês voltarem aí no tempo, no dia 14 de dezembro. Nós estamos tendo esse eclipse agora e o próximo será no dia 4 de dezembro de 2021, tá? Então, essas são as informações que eu trouxe para vocês. Lembrando que o eclipse solar é o casamento de Sol e Lua, certo? Isso aqui é a conjunção. A gente está aqui, então, a gente olhando, a gente vê a conjunção. A Lua passa na frente do Sol, encobre o brilho solar, só que, na verdade, o Sol está emanando seus raios, a Lua passa na frente, e no momento que a Lua passa na frente, ela projeta a sua sombra na Terra. Ela está devolvendo, né? A Lua é a mãe, ela está devolvendo para a gente aquelas intenções que a gente jogou para ela no eclipse lunar de 6 meses atrás. Então ela germinou em 6 meses, é como se fosse uma mãe gerando um filho no ventre. E quando ela devolve para a gente precisa ter responsabilidade por aquilo aqui, nessa realidade mundana, né? Então, o que foi que você intencionou, o que foi que você desejou, o que foi que você quis há 6 meses? No momento que você recebe isso, agora é hora de você trabalhar com aquilo que você intencionou lá atrás. Só que como a gente está tendo um eclipse acontecendo junto com o nó do norte, nós temos aí um período de 6 meses para trabalharmos nos nossos projetos futuros. Ou seja, o que você pode começar a fazer hoje que talvez só venha a se revelar, a se manifestar daqui a 6 meses. Mas quando a gente fala de nó do norte, a gente está falando de experiências novas, diferentes, de novas informações, de novas visões, de mudanças, de adaptabilidade, ou seja, é importante a gente estar aberto a se adaptar às situações, é importante a gente estar aberto a ver o mundo de uma forma diferente, o nosso mundo, a nossa realidade de uma forma diferente, porque às vezes podem acontecer coisas inesperadas, surpreendentes, que podem trazer eventos novos e talvez a gente tenha que se reinventar ou se adaptar a essa nova realidade, ou seja, a palavra
palavra que está aí na moda, resiliência, entra aí nessa jogada também, ou seja, é um período que a gente talvez tenha que ser bastante resiliente para poder contornar situações, se adaptar às situações e mudar o mundo, de repente situações ao nosso redor de uma forma muito versátil, prática, lógica, racional, nada de colocar muito o emocional em cima dessas coisas, não é um momento para isso. O momento é de realmente a gente tentar encontrar caminhos que venham a encurtar ou a simplificar os processos de mudança que a gente está passando. É claro que o eclipse e a lua nova em Gêmeos convida a quê? Convida a termos um pouquinho mais de curiosidade sobre o que está surgindo, sobre informações que não são tão familiares para nós, né? Porque o eixo nodal norte, ele convida a gente a conhecer o novo, a experimentar coisas que a gente ainda não experimentou. Só que quando a gente olha para aquilo que a gente não conhece ou para aquilo que é novo, geralmente a gente tende a correr para o sul, né? A gente tende a correr para aquela velha crença, para aquele velho ideal, para aquela velha filosofia ou aquela velha fé que está ali instaurada dentro da gente. Por que mudar? Por que se arriscar no que a gente não conhece? Só que o momento, como a gente está com Urano tensionado aí com Saturno, o momento não é para a gente recuar e correr para o nosso nó do sul ali em Sagitário, para as nossas velhas crenças, para aqueles velhos modelos de ideias, de pensamentos, mas sim estar aberto a reformar no sentido, caramba, não tem como fugir, a vida ela está o tempo inteiro jogando alguma coisa nova na minha cara, né? Tá me mostrando, olha, esse modelo aí que você está seguindo não está dando muito certo. Então, estude, conheça, se informe, procure saber o que tem de diferente aí para você poder se adaptar, né? Porque o signo de Gêmeos é um signo altamente adaptável e altamente versátil. Ele consegue se adequar às situações, ele consegue manobrar as situações, porque essa energia ela mostra pra gente que não existe só uma opção, não existe só uma verdade absoluta, existem várias verdades, existem várias opções, existem várias escolhas que a gente pode tomar e todas elas estão certas. Cada uma vai trazer experiência diferente para você, mas todas elas estão certas, então não tem problema você seguir caminhos diferentes, não tem problema você escolher coisas diferentes e não tem problema você escolher uma coisa, daqui a um tempo você querer experimentar outra, daqui a um tempo você querer experimentar outra e outra e outra, não tem problema. É simplesmente experiência. O signo de Gêmeos é um signo de experiência, de experimentação. Então você experimenta as coisas, você vivencia aquela realidade, não precisa viver com aquilo por 100, 200, 500 milhões de anos, você passa ali um tempinho com aquilo, curte aquilo, extrai o melhor daquilo e vai embora para o próximo nível, para um próximo assunto, para uma próxima curiosidade e vive mais aquela experiência e vai acumulando informação, conhecimento, sensações, sentimentos. Você vai conhecendo pessoas, você vai conhecendo o universo dessas pessoas, você vai se interessando pelo que acontece no universo dessas pessoas e tudo isso é experiência, tudo isso é bagagem e bagagem é o que a gente precisa acumular com o nó do norte aí. O nó do norte ele é um colhedor, ele colhe experiências para adicionar a bagagem lá no eixo nodal sul. Então aqui, olha, o nó do norte ele está sedento por conhecimentos, mas vamos sair do velho modelo, vamos dar espaço para o novo entrar e vamos estruturar este novo modelo, lembrando de deixar ir ou de tirar do caminho, abrir espaço. Para abrir espaço a gente precisa deixar o velho modelo embora para que o novo entre, mas esse novo não pode entrar de qualquer jeito, o novo precisa entrar com uma estrutura, com estudos, né? Um projeto montado, estudado, estruturado, arquitetado para que ele seja montado. O signo de Aquário ele tem muita relação com o arquiteto e todo arquiteto trabalha antes com uma maquete. Ele monta a maquete para dar a ideia do que ele vai fazer antes de colocar a mão na massa, antes de começar a botar os pedreiros ali para construir e solidificar as coisas, né? Saturno está aí, principalmente nesse eclipse retrógrado, falando, olha, antes revise, estude, faça a sua maquete antes de você sair trocando o velho pelo novo.
Entenda o que você está substituindo, entenda o que você está reformando. Procure estudar bem o que precisa de manutenção e não precisa de manutenção na sua vida. A gente está em um momento em que a responsabilidade ela está muito forte em cima dos nossos ombros e nas nossas mãos e nas nossas atitudes e na forma como a gente agiliza a vida. Sendo que junto com esse eclipse, com essa lua nova, a gente vai ter aí Mercúrio fazendo conjunção, tá? Mercúrio muito próximo ao Sol aí, menos de 1 grau de distância do Sol. E no mesmo dia aí do eclipse, Mercúrio vai ficar casime, Mercúrio vai entrar no coração do Sol. Inclusive eu vi alguém comentando dizendo que Mercúrio, ele junto com o Sol, ele queima, ele fica combusto. Sim, ele fica combusto, mas quando ele entra no coração do Sol, quando ele faz uma conjunção exata com o Sol, existe claridade sim. É quando Mercúrio entra no coração do Sol e tudo fica mais claro. Então, no dia do eclipse, ali para o final do dia, a gente vai ter essa entrada de Mercúrio no coração do Sol, aonde podem surgir muitas informações que podem ser esclarecidas para nós. Pode vir de fora? Pode vir de fora. Pode vir de dentro? Pode vir de dentro. Pode vir através de alguma coisa do seu passado ou de alguma percepção do seu passado? Pode vir de alguma percepção do seu passado. Pode ser algum gatilho que venha acionar aí, de repente, algum trauma, alguma dor, alguma coisa que você passou? Pode ser também. Então, assim, existem 1000 formas em que essas informações elas podem se tornar claras como água para você. Informações principalmente que estavam ou que estão confusas, truncadas, engavetadas, mal entendidas. Sabe aquelas informações que ficaram mal entendidas? Ou aquilo que ficou parado, de repente você começou um curso, você teve que trancar esse curso, trancar a faculdade, trancar de repente um sanduíche que você ia fazer no exterior, por conta do Covid você não conseguiu fazer? De repente, esse é o momento que esses assuntos retornem para que você consiga enxergar a saída, você consiga enxergar uma solução aonde você possa pegar este assunto novamente e dar vida a ele. Sendo que o eclipse, ele está pedindo aqui, olha, uma reforma. Mais uma vez estamos falando de reforma, uma reforma muito grande relacionada aos assuntos que você tenta entender, ou que você tenta fazer os outros entender, que você tenta descrever, que você tenta ensinar, que você tenta mostrar para as pessoas e de repente as pessoas não conseguem assimilar. É um momento incrível para que a gente faça essa reforma. Por quê? Vamos lá. Nós temos aí, olha, a lunação em Gêmeos, junto com o eclipse. O dispositor dessa lunação é o próprio Mercúrio. Então, a gente tem que ver em qual signo está acontecendo a lua nova, aonde está acontecendo o eclipse, e pegar o planeta que rege esse signo. Então, a gente tem aí Mercúrio. Mercúrio está como? Mercúrio está retrógrado. Se ele está retrógrado, simboliza que a gente precisa ajustar, que a gente precisa arrumar, que a gente precisa rever, que a gente precisa reformar, dar manutenção nos assuntos geminianos da nossa vida. Mas também é importante você ver em qual casa cai aí o signo de Gêmeos no seu mapa, principalmente o grau 19 aí do signo de Gêmeos. Aonde que está esse grau 19 dentro do seu mapa? É nessa área, nesse setor. Se vocês não entendem o significado das casas e dos setores, eu vou deixar no izinho aqui para vocês um vídeo onde eu explico tudo assim sobre casas, tá? Então acessem aí esse izinho. Então, no momento que você entende em qual setor esse eclipse e essa lua nova vão acontecer, aí pronto, você já tem aí o cenário em que essas reformas provavelmente terão que acontecer. Aí é importante você ver se você tem planetas aí no grau 19, tanto principalmente no signo de Gêmeos, se você tem planetas aqui no signo de Gêmeos, se você tem planetas no signo a 19 graus do signo de Virgem, se você tem planetas a 19 graus do signo de Sagitário, se você tem planetas a 19 graus do signo de Peixes. É importante você ver aí, principalmente nesses pontos angulares aí. Por quê? Porque o eclipse ele vai tensionar esses planetas e esses pontos que você tem aí no seu mapa. Lembrando que os geminianos vão sentir bastante esse eclipse, os virginianos também, os sagitarianos também e os piscianos também vão sentir um pouco mais esse eclipse. É claro que é importante você ver se você tem aí planetas, principalmente nesse grau aí, próximo a esse grau, entre 14 graus e 22 graus ali. Veja se você tem aí algum planeta por aí. Essa tensão para os signos mutáveis aí, Virgem, Sagitário e Peixes,
é uma tensão que traz transformação na vida das pessoas. Já as pessoas do signo de ar, que tem aí o signo de ar forte, como o Aquário e Libra, essas pessoas vão receber aí uma energia fluida, no qual facilita muito as coisas se resolverem. Então, assim, a coisa flui mais facilmente, mas pode ser que pessoas aí de Libra e de Aquário fiquem um pouco acomodados, porque a coisa está fluindo bem, as coisas vão funcionar bem, não precisa de muito esforço. Então acaba não trazendo muito aprendizado. É uma questão realmente de estar conectado com essa energia e desejar de coração a mudança que de repente você precisa passar. Já as pessoas de Capricórnio, Escorpião, Câncer e Touro, pode ser que esse eclipse exija um pouco de esforço de vocês, mas pelo interesse, pela vontade. Não é uma pressão que faz com que você se mova, porque senão você vai se dar mal. É como se fosse um incômodo, é como se você tivesse que suar um pouquinho o lombo no sentido de, caramba, eu preciso passar por esse processo para mudar. Mas você tem a opção, de repente, de não passar por esse processo de mudança, de reforma, de reajustes. Mas é aquilo, se você não passar por esse processo, de repente, de reforma e mudanças, pode ser que as coisas fiquem muito travadas aí na vida, né? Pode ser que as coisas parem de ir para frente, de funcionar bem como deveriam, porque você não tomou uma atitude, porque você não quis se esforçar, né? O quincúncio, por exemplo, aqui, olha, o quincúncio de Gêmeos para Capricórnio. O quincúncio, ele é como se fosse uma pessoa que fala uma língua, como o japonês, por exemplo, e você fala português. Para você entender a língua japonesa, é importante você se esforçar a aprender esta língua nova, para poder entender as informações que estão acontecendo ali. Então, o interesse tem que vir de você, você tem que se interessar, você tem que perceber aonde que as coisas precisam ser ajustadas. Se você não perceber, tudo bem, o bonde passa, mas aquela coisa fica como uma ferida, né? O quincúncio é como um incômodo, é uma pedra no nosso sapato. Só que essa pedra no nosso sapato, só quem pode tirar e só quem pode resolver é a gente mesmo, né? Por interesse, a gente tem que ter uma força de vontade para fazer isso, tá certo? Então aí tanto os signos de Touro, Câncer, Capricórnio e Escorpião tem que tomar cuidado com isso. Já as energias de fogo, Sagitário, Leão e Áries, principalmente Áries e Leão, vocês estão recebendo aí um aspecto de sextil, e o sextil, ele é um aspecto de auxílio, ou seja, nós temos todas as ferramentas para que a gente consiga resolver essa questão, os problemas, as reformas, os ajustes que a gente precisa fazer, tá tudo ali, diante dos nossos olhos, para que a gente resolva. Vamos dizer dessa forma, você tem o fogo e você precisa de bastante oxigênio para alimentar esse fogo. Você tem o ar e o fogo vai ser alimentado por esse ar. Então você tem a ferramenta aí do oxigênio para poder ajudar o seu fogo a ficar ali forte, intenso. Você tem ali o combustível, você tem ali a lenha, você só vai enchendo aquilo ali de madeira e pronto. O fogo está ali, né? Mas você tem o oxigênio, que é uma ferramenta essencial para conseguir fazer esse fogo ser alimentado. É mais ou menos isso. Para vocês aí do signo de fogo, é importante vocês estarem atentos aos sinais, às ajudas. As pessoas que aparecem, de repente, são chaves aí para a resolução de problemas que vocês vêm tendo há bastante tempo. E para o signo de Sagitário é uma oposição, né? As pessoas do signo de Sagitário é uma oposição que nós temos aí. É claro que a oposição é sempre uma revelação, ou seja, as coisas estão escancaradas diante dos olhos de vocês para o que vocês precisam mudar, resolver, reformar, ajustar. Só que como é oposição, dependendo da idade astral, do nível de consciência de cada um, algumas pessoas podem negar, ficar a um extremo ou a outro, negando, ou podem trazer essa energia para um equilíbrio e realmente conseguir trabalhar, por exemplo, o sistema de crenças, não sendo tão radical nas mudanças dessas crenças e também experimentando e vivenciando novas oportunidades que podem surgir sem resistência, certo? Então, para vocês aí de Sagitário, é um momento de
esclarecimento também de revelações e que as coisas podem vir diante dos olhos de vocês, mas cuidado com extremismos aí, tá certo? Bom, então nós temos aí Mercúrio retrógrado, simbolizando que pelos próximos 6 meses é muito provável que a gente venha receber muitos assuntos que precisarão ser revistos. Quando nós temos uma lua nova acontecendo com um dispositor retrógrado, é muito comum, principalmente no eclipse, a gente ter que ficar pedindo para as pessoas repetirem aquilo que a gente falou ou a gente repetir aquilo que a gente ouviu. Porque nesse evento nós temos aí Netuno junto também, tá? Netuno está próximo, tá a 23 graus, principalmente conversando com Mercúrio. E eu não sei se vocês sabem, mas Netuno, ele tem uma característica muito delicada, que inclusive muitas pessoas esquecem. Netuno é um planeta do esquecimento. Ele é o planeta que desliga a gente, que tira a gente do ar. Inclusive, tem muitas pessoas reclamando da memória, né? Nossa, minha memória não tá legal, eu tô muito esquecido e tal. Isso já vem há anos, muitas pessoas falando isso. Algumas pessoas falam que é excesso de informação, né? Que a gente não tá conseguindo assimilar todas as informações, guardar todas as informações, porque é muita informação vindo. Mas isso tem muito a ver com a potencialização de Netuno domiciliado em Peixes, tá? Desde que Netuno entrou em Peixes, as pessoas se tornaram mais esquecidas, sim. Então, pelos próximos 6 meses, é possível a gente esquecer muitas coisas? Sim, é possível a gente esquecer muitas coisas. Mas como a gente tem aí um aspecto de tensão, de quadratura, essa quadratura, ela cutuca a gente, ela fala, olha, eu tô pressionando você, para de ficar leso aí, entendeu? Acorda, fica atento, fica alerta para as coisas que estão acontecendo. Então, o que esse aspecto aqui ele pede? Olha, quando você falar uma coisa para alguém, ao invés daquilo ali continuar com aquele mal entendido para mais 6 meses e mais 6 meses e mais 6 meses, chega para essa pessoa e fala assim, olha, vem cá, tem como você repetir o que eu acabei de dizer? Se a pessoa disser para você exatamente aquilo que você falou, você fala, ok, então acho que você entendeu o que eu quis dizer. Se a pessoa começar a falar coisas que não tem nada a ver com o que você falou, olha que maravilha, você pelo menos tem a chance de dizer para aquela pessoa que ela entendeu errado o que você falou. Então, pelos próximos 6 meses, não tenha vergonha de chegar para as pessoas e falar, vem cá, você pode repetir o que eu acabei de te dizer? Repete essa informação que eu acabei de te passar. Como é que você entendeu isso que eu te falei? Você pode replicar para mim? Ou seja, é a quadratura atuando aí para que a gente tome cuidado para não deixar a informação continuar indo para frente distorcida ou até mesmo recheada de inverdades. A mesma coisa acontece com você. É um momento que, de repente, você precisa falar para as pessoas e dizer, olha, deixa eu repetir a informação que você falou para mim. Você falou isso, isso e isso, certo? A pessoa do outro lado pode falar, eita, não, você entendeu errado aí, deixa eu explicar de novo. Então, da mesma forma que talvez a gente precise pedir para as pessoas repetirem, é importante a gente também estar em vigília no sentido de pensar, eu também posso errar, eu também posso ter entendido de forma equivocada essa informação e de repente você pedir para que aquela pessoa ouça o que você entendeu do que ela disse. Entende? Então é um período muito importante para a gente tomar esse cuidado com essas informações. E isso em tudo. Por exemplo, você vai voltar para aquele curso que você trancou há 6 meses, vamos supor. No momento que você entrar ali e conversar com a pessoa para reabrir a sua matrícula, pegue todas as informações possíveis. No momento que você pegar essas informações, você repete, é isso, 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 isso. É isso mesmo? É isso. A pessoa vai dizer, ok, tá tudo certo. Mas, além disso, é importante você ver, tá, alguma coisa mudou no contrato? Mudou algum valor? Aí, de repente, tem valores que mudaram, pré-requisitos que de repente mudaram, que podem prejudicar o seu processo, a continuação desse processo. Ou seja, é importante, é um período de 6 meses que é importante a gente sempre revisar tudo. É como se a gente tivesse esse Mercúrio retrógrado por 6 meses, 1 ano e meio, inclusive, tá? Por que eu falo 6 meses, 1 ano e meio? Porque os eclipses, eles acontecem 1 ano a 1 ano e meio no eixo, aqui, olha. Então, a gente tem eclipses acontecendo aqui no eixo Sagitário
e Gêmeos desde 2020. No final de 2021, a gente ainda vai ter eclipse acontecendo aqui. E o eclipse, o último eclipse que acontece no eixo, ele ainda reverbera por 6 meses. Então, a gente coloca aí um ano, que é o tempo mais ou menos que os eclipses acontecem em um eixo, mais 6 meses. E muitas vezes um eclipse final ainda acontece nesse eixo, tá? Assim como a gente vai ter um eclipse acontecendo no eixo Touro e Escorpião, porque os nodos vão entrar aqui e no ano que vem a gente vai começar a ter esse eixo aqui super ativado pelos eclipses, tá? Os eclipses vão acontecer, na sua maioria, aí no signo de Touro e Escorpião, tá? Mas a gente ainda vai ter alguns eclipses no eixo Sagitário e Gêmeos, por isso que reverbera por 6 meses, um ano e meio, tá certo? Além disso, a gente tem Saturno aqui, olha, ajudando a estruturar, ou seja, nós temos uma responsabilidade muito grande de fazer as reformas e os ajustes, mas não dá para fazer de qualquer jeito. É importante a gente entender que, caso a gente faça de qualquer jeito, lá na frente, no futuro, daqui a 6 meses, um ano e meio, pode ser que a gente receba uma fatura aí com os juros e as correções monetárias daquilo que a gente fez simplesmente de forma amadora. Saturno, ele detesta amadorismo. Ele detesta tudo aquilo que é feito sem comprometimento e sem esforço. Tudo aquilo que é feito com um jeitinho, Saturno pega aquele ponto ali, ele guarda por um tempo, ele deixa aquela coisa cristalizar e devolve aquilo pra gente, dizendo: agora, olha, você vai lapidar isso aí, você vai extrair a essência que está aí dentro desse cristal em torno dele, e agora sim você vai ter que lidar com isso. Ou seja, ele traz pra gente a questão ali um pouco mais difícil de ser resolvida, como uma lição, como uma prova, para que a gente não esqueça daquilo que a gente fez lá atrás, tá? Então, prestem atenção, nada de ser amador durante esse período aí de 6 meses, certo? O que você tiver que estudar, o que você tiver que comercializar, o que você tiver que trocar, o que você tiver que movimentar na sua vida, faça com responsabilidade, faça com consciência, entenda que você não está sozinho, que existem outras pessoas, que os seus atos podem atingir o coletivo. De repente, uma informação que você passa de forma amadora, de forma inconsequente, ela vá para o social e cause um estrago grande, ou seja, o indivíduo, a pessoa ali que está sozinha, atrás de um computador, anônima, escondida atrás de uma tela, de repente passa uma informação que pode trazer um desconforto social enorme, pode inclusive tirar vidas, porque uma fake news, como por exemplo, já aconteceram várias vezes, informações inverídicas, falsas, sobre uma pessoa e aquela pessoa ser linchada, ser morta por um grupo de outras pessoas, porque simplesmente as pessoas não checam a informação, não olham a fonte, não veem de onde ela está vindo, simplesmente acreditam em tudo que aparece e aquilo se torna uma verdade absoluta e pronto, vem aquele fanatismo, as pessoas vão lá e matam, fazem um nichamento, atacam aquela pessoa ou aquele grupo ou aquela entidade ou seja o que for, entende? Então assim, cuidado sim, porque você, eu, todos nós temos muita responsabilidade com aquilo que acontece no coletivo. Se você não toma o devido cuidado com aquilo que você fala, isso bate lá em cima e pode ocasionar muitos problemas. E esse sangue que pode ser derramado, ele pode ser derramado nas suas mãos, pelas suas mãos, pelos seus dedinhos, pelo seu teclar aí, pela sua troca de mensagem. E isso não só em nível coletivo de forma tão abrangente, mas de forma mais íntima, de coro íntimo mesmo. De repente você compartilha uma foto de alguém, uma foto íntima de um namorado, de alguém aí, que de repente você pode ocasionar um mal tão grande, um estrago tão grande psíquico e emocional naquela pessoa, que aquela pessoa pode pular de uma ponte, pode pular de um prédio, porque você expôs a intimidade daquela pessoa. Então é muito importante a gente ter cuidado com o que a gente faz por trás dessa telinha desse computador aí, porque muitas vezes a gente acha que a gente não atinge, porque muitas vezes a gente
acha que o que a gente faz ali ninguém vai ficar sabendo, ou que os nossos atos vão ficar impunes, entenda, a culpa que uma pessoa carrega por ocasionar um mal tão grande na vida de outra pessoa é muito pior, inclusive, do que aquele que sofre o ataque. Porque sim, existe a questão de culpa, e se não existe esse peso da culpa, é porque você precisa de tratamento. Então preste atenção, vamos prestar atenção com o que a gente compartilha, com as informações que a gente compartilha, informações não só na parte íntima das nossas vidas, como relacionado aos assuntos sociais e coletivos, políticos também. Cuidado com inverdades, com mentiras que vocês estão compartilhando aí de políticos, sobre remédios, sobre tratamento precoce. Pesquisem fonte, procurem ver de onde que estão vindo essas informações, ou seja, cuidado com o que compartilha, porque isso pode vir lá na frente com um peso muito grande, e o peso é de Saturno, Plutão, tudo retrógrado aí, pegando pesado em cima da gente, tá bom? Então prestem atenção nisso aí. Gêmeos fala muito sobre viagens também, tá? Então pode ser um período aí que de repente, por Mercúrio estar retrógrado, pode ser que alguns planos de viagens, sabe, que a gente fez aí, pode ser que não saia exatamente como a gente imaginou. Então talvez a gente vai ter que fazer aí algumas manobras ou alguns reajustes para aquelas viagens que estavam agendadas, principalmente para fim de ano e coisa e tal. Por quê? Existe a possibilidade sim, Netuno está na jogada, existe a possibilidade sim de termos aí algumas variantes de vírus, não só da Covid, podem surgir novos vírus, novas contaminações. A gente está com Netuno ativo, nós temos Mercúrio, que é o regente de Virgem também, e nós temos o eixo Sagitário e Gêmeos que espalham as coisas, né? Então, existe a possibilidade de algumas coisas começarem a se espalhar? Existe. Existe a possibilidade de algo novo se espalhar? Novo do eixo nodal norte? Sim, existe. Uma nova cepa, um novo vírus ou qualquer outro tipo de contaminação, intoxicação, envenenamentos e coisas do tipo. Isso tudo são assuntos netunianos, tá? Então é importante a gente ter cuidado, porque Mercúrio e Netuno, que é o eixo peixes aqui da saúde, e Virgem, pode ser que ganhe força aí. Tá? Já esse eclipse relacionado a revelações, a gente talvez tenha começando um processo agora, principalmente em nível global, numa astrologia mundial, talvez nesse período que já vem aí de um mês atrás até 6 meses para frente, talvez esteja iniciando um processo que venha a revelar talvez falcatruas, mentiras, inverdades, manipulações que estavam ocultos e escondidos, tá? Então essas coisas nos próximos 6 meses, talvez ali em dezembro, talvez essas coisas venham à tona no eclipse ali do dia 4 de dezembro. Então ali as coisas podem aparecer. Aqui pode ser que tudo apareça, tudo se mostre. Então nós temos aí 6 meses em que as coisas elas vão se desenrolar, como o eixo nodal norte fala. Ele pede para que a gente pesquise novas informações, percorra novos caminhos, fazendo a revisão dos assuntos do passado por Mercúrio estar retrógrado. No momento que ele percorre, ele vai colhendo novas informações que somam as informações do passado, ele vai percorrendo, vai vendo, vai juntando as informações, vai fazendo ali seu dossiê para chegar ali no final e simplesmente mostrar algo para a gente, revelar algo para a gente de uma forma bem clara e sem chance de ser abatido aquilo ali, tá? Sem chance de alguém chegar ali e simplesmente dizer isso aí é mentira, porque pode ser que a gente consiga colher provas, e essas provas elas vão ser reveladas pela verdade ali no eclipse solar de Sagitário, tá bom? Então, a gente fecha esse capítulo aqui, provavelmente no final do ano de 2021. Tá certo? Então, estejam preparados aí para colher informações. É um período em que a gente vai colher como uma redinha, sabe? A gente vai passar colhendo as informações e colocando dentro dessa redinha aqui. No momento que essas informações elas vão sendo acumuladas, depois a gente pega e joga aí no cestinho do eixo nodal sul como experiências. Mas a gente está aí colhendo informações novas. É um período de colher informações novas para ajustar aquilo do passado que estava truncado, errado, injusto,
incorreto, aí a gente vai lá para o nó do sul também. Aquilo que estava engavetado, aquilo que alguém chegou para você e falou, esquece, não mexe nisso, volta aquele assunto se necessário for, principalmente se surgir aí uma nova informação, adiciona aqui, mexe de novo nesse assunto, coloca esse assunto em movimento e resolva um caso antigo com informações novas. É isso que esse eclipse vai trazer. E para o Brasil é muito isso, tá? Então ali nos bastidores, que aqui o eclipse vai acontecer na casa 4, nos bastidores, nas casas secretas do nosso Brasil, talvez ali tenham muitas informações novas que podem ser colhidas e trazidas para a casa 10 ali e ser revelada para o mundo, para todos nós, o que estava sendo tramado nas entranhas do nosso país, tá certo? Então, fiquem atentos aí, tá certo, gente? Então é isso, esse foi o vídeo do eclipse solar no signo de Gêmeos, que vai acontecer no dia 10, às 7 horas e 52 minutos, no grau 19,47 de Gêmeos. Desejo para todos vocês um ótimo eclipse, que todos nós possamos aproveitar da melhor forma possível, lembrando que o eclipse é sempre aonde a gente planta uma sementinha, intenciona essa sementinha e faz ela se desenvolver ao longo do tempo, né? Então a gente tem aí um tempo de pelo menos 6 meses para poder colher o fruto lá em dezembro, tá certo? Mas também a lunação de Gêmeos, ela tem a durabilidade de 29 dias. Então que a gente desenvolva e depois colha bons frutos aí nos próximos 29 dias. Lembrando que tem as redes sociais do Encontros Astrológicos. Se vocês quiserem acompanhar, estão todos aí. Tem no Instagram, Facebook, Twitter e no Telegram. E tem as minhas próprias redes sociais. Tudo Débora Mexica tem ali no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify e também no Telegram, tá bom? Gente, um beijo grande para todos. Lembre-se de se inscrever no canal, de compartilhar essas informações, de deixar seu joinha aí que super ajuda o canal. E se você quiser ajudar o canal, lembre-se de se tornar membro aí, que você contribui para esse trabalho que eu faço. Seja muito bem-vindo como membro aqui do canal. E tem o site ali www.deboramexica.com.br, ali tem várias informações para vocês. Explorem um pouquinho o site ali também. Tá bom? Gente, beijo grande para todos. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar esse sininho aí, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.